Pois é, pessoal, ela se foi. Atualmente não é mais possível se aposentar apenas com o tempo de contribuição. Então a gente pode falar assim, que a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos que ela existia antes da reforma, morreu, acabou, tá? Salvo se você cumpriu aí 30 anos de contribuição se mulher antes da reforma da Previdência ou 35 anos de contribuição se homem, né? Tudo isso antes de 13 de novembro de 2019. Mas o tempo de contribuição ainda é super importante para você conseguir as modalidades de aposentadoria e as regras de transição que vieram com a reforma da Previdência. Então fica comigo aqui hoje que eu vou te explicar tudinho. Olá, vamos falar sobre o tempo de contribuição? Olha, antes da reforma da Previdência, a mulher tinha que ter 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição para se aposentar. Precisava de idade mínima? Não, não precisava. Olha só como a gente era feliz e não sabia, né? E ainda reclamava. Pois é, gente, tudo bem que tinha o fator previdenciário, que diminuía o valor do benefício, né? Mas você podia atingir pontos e excluir o fator previdenciário. Enfim, passou. Infelizmente, tudo isso é passado. Como que está hoje e o que você precisa, né? Que tempo de contribuição que você precisa ter para você se aposentar? Então vamos lá, eu vou passar aqui por todas as regras da reforma da Previdência, tá? E vou te mostrar onde que está o tempo de contribuição em cada uma delas. Então vamos falar primeiro dos pedágios. Gente, pedágio é 50%. O que isso quer dizer? Se você não tinha todo o tempo que você precisava para se aposentar ali na data da reforma em novembro de 2019, mas faltava 2 anos ou menos para você se aposentar, você pode cumprir o pedágio de 50%, ou seja, você contribui por 50% a mais do tempo que faltava para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem, né, lá na reforma em 2019, e com isso você consegue se aposentar. Então veja bem, se você lá na data da reforma é, né, mulher, você tinha 28 anos de contribuição, ou seja, faltava 2 anos para você atingir 30 de contribuição e se aposentar na data da reforma. Então você vai ter que contribuir por 50% do tempo a mais. 50% de 2 anos é 1 ano. Então essa regra fez com que você atrasasse a sua aposentadoria em 1 ano. Porque então ao invés de contribuir por 2 a mais, você vai ter que contribuir por 2 mais 1. Então por 3 anos a mais, tá? E homem da mesma forma, pessoal, se você tinha 34 anos de contribuição lá na data da reforma, né, dando um exemplo, faltava só 1 ano para você atingir os 35 anos e se aposentar. Então agora o que vai acontecer? Você vai ter que contribuir por 50% do tempo a mais. 50% de 1 ano é 6 meses. Então você vai ter que contribuir não por 1 ano, mas por 1 ano e 6 meses para se aposentar. Essa é a regra mais bacaninha, né, gente? Essa aí é mais boazinha. Porque as outras regras de transição, elas pegaram mais pesado. Mas olha só, veja a regra do pedágio 100%. Essa regra ela é interessante também, porque ela precisa do tempo de 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então veja só, parece até a regra antiga, né, que a gente tinha antes da reforma da Previdência. Mas para você conseguir aplicar essa regra, tem idade mínima, tá? A idade mínima é 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. E o que diz essa regra? Que você tem que contribuir por 100% do tempo que faltava para você se aposentar e lá em novembro de 2019. Então, digamos que você aí, mulher, faltava 4 anos para se aposentar, tá? Você tinha lá 26 anos de contribuição. Então, agora você vai precisar contribuir por mais 4 anos além dos 4 que faltavam. Então você vai se aposentar 8 anos depois, tá? Então de 4 anos que faltavam, vira 8 anos que você tem que contribuir. E você tem que ter 57 anos de idade se mulher, tá bom? Gente, essas são as regras do pedágio, né? Isso aí, teoricamente, para o pessoal que estava perto de se aposentar, né? O pedágio 50%, e o pessoal que estava até com um tempo de contribuição já bacana, mas ainda não tinha umidade, talvez, e daí o pedágio de 100% ele ajuda aí nessa questão. Mas nós temos outras regras aí para se aposentar. Lembra da regra de pontos que eu falei lá no início do vídeo? Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tinha modalidade por pontos. Você tinha que ter 30 anos se mulher ou 35 se homem, e você podia somar a sua idade e se desse um determinado número de pontos, você conseguia se livrar do fator previdenciário. Mas se não desse o mínimo de pontos, não tinha problema, você ia se aposentar, só que ia ter o fator previdenciário, tá?
Então, gente, agora a regra de transição por pontos da reforma, ela não é tão boazinha assim, porque se você não atingir os pontos, você não consegue se aposentar, tá bom? Então, como que funciona? Na regra atual de pontos, mulheres têm que ter 30 anos de contribuição, homens 35 anos de contribuição, mas tem que ter no mínimo, somando o tempo de contribuição com a idade, agora em 2021, que é quando eu tô gravando esse vídeo, tem que ter 88 pontos. Então veja só, gente, se tem que ter 88 pontos, né? A mulher, 88 pontos, ela tem 30 anos de contribuição. De 30, quanto que tem que somar para a gente chegar em 88? São 58 anos, certo? Então veja só, a mulher com 58 anos de idade e 30 de contribuição, ela consegue se aposentar atualmente por essa regra de transição por pontos da reforma da Previdência. Então você tá vendo? Não tem uma idade mínima, né? Mas a soma de pontos, você tem que somar o tempo de contribuição com a idade, faz com que, na verdade, no fim das contas, tenha uma idade mínima, certo? Então você vai ter que ter aí, no mínimo, 58 anos de idade, a não ser que você tenha mais pontos, mais tempo de contribuição e isso possa diminuir da idade. Então, por exemplo, uma mulher que tem 35 anos de contribuição, ela vai precisar ter 53 anos de idade. Mas olha só como vai ficando cada vez mais difícil, né? Nessa regra, o homem com 35 anos de contribuição, ele tem que ter no mínimo atualmente 62 anos de idade. E a mulher tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. Então, pessoal, vocês veem que não existe mais nada puro com o tempo de contribuição. Sempre se alia com uma idade ou com uma soma de pontos, tá? Por isso que a gente diz que aquela aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência, realmente acabou, morreu, porque agora você sempre precisa de um requisito a mais, né? Infelizmente. Pessoal, e por último, né, mas não menos importante, a gente não pode esquecer da regra da aposentadoria por idade, como ela ficou. Como que é agora em 2021? Homens aposentam com 65 anos de idade, mulheres com 61 anos de idade, desde que tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Inclusive, lembre-se que eu fiz um vídeo só sobre aposentadoria por idade, eu estive dando várias dicas, esse vídeo está aparecendo aqui em cima para você ver. Dicas sobre tempo de contribuição. Se você está aí, puxa vida, arrancando os cabelos, meu Deus, Paula, eu não tenho esse tempo de contribuição, socorro. Calma, tá? Tem vários jeitos da gente conseguir mais tempo de contribuição, gente. Tem várias coisas que contam como tempo de contribuição que você não faz a menor ideia. Quer ver? Tempo como aluno aprendiz, tempo trabalhado no exterior, tempo trabalhado na roça com a família. Pessoal, tempo trabalhado na roça está com um entendimento super favorável agora no STF, no STJ, até o INSS está mais bonzinho. Lembre-se também que dá para você converter tempo que você esteve exposto a agente nocivo até 13 de novembro de 2019. Homens ganham 40% de tempo a mais e mulheres 20% de tempo a mais. Já imaginou aí você, homem que trabalhou 10 anos exposto a, sei lá, eletricidade ou agentes biológicos? Esses 10 anos vão virar 14 anos. Gente, então tem muita coisa aí, tem muitos detalhes na legislação que podem te ajudar. E o INSS não vai te contar, meu querido, não vai te ajudar, minha querida. Então fica atento, baixa o meu e-book aqui, tem um link aí na descrição com vários materiais, inclusive um livro só sobre as novas regras da reforma da Previdência, tá bom? E quando você for fazer o teu pedido no INSS, não esqueça de incluir tudo isso e também fica ligado, também gravei um vídeo aqui sobre como se dá o processo lá de aposentadoria no INSS, tá? Gente, não trouxe as melhores notícias, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição acabou mesmo, c'est fini, mas trouxe aí várias dicas para você entrar nas regras de transição se você não tiver direito adquirido às regras anteriores à reforma, tá bom? Então esse é meu recado de hoje. Te convido a baixar aqui todos os materiais, a se inscrever no canal, me dá um joinha, compartilha, ativa o sininho. Eu tô sempre trazendo coisa legal aqui para você, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!